mas como o Yudi disse, o pastor tinha um compromisso no aniversário da igreja de Guaraci, e nós pedimos que Deus esteja abençoando ele lá também, assim como ele abençoe a nós, né, nessa noite aqui, onde nós estaremos estudando sobre a palavra de Deus. Como o pastor Paulo já falou na semana passada, esse mês nós estamos trabalhando o tema A Importância da Sã Doutrina. Desde o começo do ano nós temos trabalhado sobre a igreja saudável. Em janeiro nós tivemos algumas pregações sobre esse tema, o mês passado também, e esse mês nós começamos a trabalhar a questão da sã doutrina. No domingo passado nós tivemos a primeira mensagem, e essa é a segunda mensagem sobre o tema da sã doutrina. E o tema de hoje é a importância da sã doutrina para o crescimento da igreja. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42. Atos 2, 42. Vai estar projetado aqui também, para aqueles que não trouxeram sua Bíblia. Diz assim a palavra no livro de Atos, capítulo 2, nós leremos apenas o versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós vamos nos ater a essa primeira parte do versículo, onde diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse momento tão especial, onde no dia do estar aqui na tua casa, para aprendermos mais da tua palavra. E nesse momento nós pedimos, Pai, mais uma vez, assim como o Yudi diz, Pai, que o Senhor fale conosco, Deus. Eu coloco aqui minha vida mais uma vez diante de ti, pedindo que use-me como bem lhe aprouver, Pai. E prepara cada coração, Pai, que irá escutar essa palavra, que essa palavra possa encontrar realmente morada em cada coração e na mente de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. E que nós possamos não apenas ouvi-la, mas também praticá-la, Pai, dia a dia. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Todo mundo tem um texto bíblico que gosta bastante, né? Todo mundo tem um texto bíblico que acha esse texto especial. Alguns acham salmo, tem algum salmo especial. Outros podem achar Ezequiel 37, um texto legal. E nós temos bastante pessoas, e isso é algo muito particular. Cada pessoa normalmente tem um texto que acha muito especial. E um dos textos que eu acho mais especiais na Bíblia, na Palavra de Deus, é um texto que me ministra sempre, que eu gosto sempre de me debruçar sobre ele, é esse texto de Atos 42, 42. E provavelmente alguns dos irmãos aqui vão relembrar. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse texto aqui. Provavelmente alguns dos irmãos aqui já escutaram falando sobre esse texto mais de uma vez. Então, mas eu creio que Deus tem coisas especiais para nós nessa noite a respeito desse texto. Assim como Deus, dia a dia, Ele tem me ministrado sobre esse texto, eu creio que Deus ministrará a vida de cada um dos nossos irmãos. E o texto ele é especial porque ele fala um pouquinho sobre essa questão da igreja primitiva. E fala que essa igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E é muito interessante quando a gente pensa, a gente começa a falar sobre doutrina, porque hoje, doutrina é sinônimo de muita coisa. Mas quando a gente pensa em doutrina, e os dicionários bíblicos, o breve dicionário de teologia também vai falar sobre isso, ele traduz a palavra doutrina como ensinamento. O próprio termo grego, e alguns dos irmãos provavelmente já têm até familiaridade com esse termo, o termo que usa para falar doutrina nesse texto, e em outros também, é o termo didaquê, da onde vem a palavra didática. Então, é um termo que provavelmente alguns dos irmãos já conhecem, até tem um livrinho do
do primeiro século, lá da igreja cristã, que era a Didaquê, que era sobre ensinamentos também. Era tipo um pequeno catecismo dos primeiros cristãos. Então, quando a gente pensa em doutrina, a gente pensa em ensinamento. O dicionário breve de teologia, ele vai falar que também que é um termo muito amplo, mas todos os sinônimos desse termo amplo, ele tem a ver com a questão do ensinamento. E hoje nós vamos... A primeira pergunta que esse texto nos traz, e a primeira pergunta que nós podemos pensar é: qual era essa doutrina dos apóstolos? Ou qual era esse ensinamento dos apóstolos? Para a gente entender, é interessante que a gente entenda um pouquinho do contexto em que está inserida essa passagem aqui. Essa passagem está no livro de Atos. Os irmãos conhecem sobre o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas não é um dos apóstolos, mas ele foi, em dado momento da vida, auxiliar de um dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo, e ele era um médico e também um estudioso. E a gente vê que o próprio livro de Atos, quando vai falar sobre... O próprio Lucas fala no livro de Atos que esse livro ele foi escrito após uma acurada investigação. O livro de Atos é um livro histórico que nós temos na Bíblia. Ele vai tratar da história da igreja, de como começou a igreja primitiva. E a gente vê que Lucas ele tem um esmero muito grande para falar sobre Atos. E interessante também a gente entender o momento no qual a igreja estava passando, né? Jesus ele veio, ele se encarnou, ele viveu no meio da humanidade durante 33 anos, e nos últimos 3 anos de sua vida, ele desenvolveu seu ministério. E para isso ele chamou 12 apóstolos, 12 pessoas que ele realmente chamou, não porque eles tinham qualidades especiais, porque quando a gente começa a olhar a vida dos apóstolos, a gente vê que alguns deles tinham alguns problemas, assim como nós também temos problemas, e assim como também Deus nos chama e usa de misericórdia para nossas vidas. Mas esses apóstolos não eram pessoas perfeitas, mas foram pessoas grandemente usadas pelo Senhor. E, ao final de 3 anos, Jesus ele é crucificado, e ele é ressurreto, e quando ele volta, ele passa mais 40 dias aqui na terra com seus discípulos, continuando a ensinar. E esse texto acontece um pouquinho depois que Jesus ele é assunto aos céus. Jesus, depois desses 40 dias, ressuscitado, ele volta para junto do Pai, mas ele promete que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E um capítulo antes aqui, em Atos 2, um capítulo antes não, mas no começo do capítulo vai falar um pouquinho sobre essa experiência da descida do Espírito Santo, que acontece na festa de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre a igreja, e a partir daí, essa igreja ela começa a crescer, ela começa a experimentar uma vida com Deus. E é interessante que essa vida com Deus, que essa igreja experimenta, é uma vida que é pautada na palavra dele. É uma vida que caminha segundo a palavra de Deus. E aí a gente pode olhar no próprio Atos 2 aqui, logo após o evento de Pentecostes, a gente vê que a primeira coisa que Pedro faz, ele se levanta e ele fala sobre a palavra de Deus. Algumas pessoas estavam criando um certo burburinho ali, mas essas pessoas estão falando em outras línguas, será que estão embriagados? Será que está acontecendo alguma coisa? E Paulo ele se levanta, ele relembra da profecia de Joel, que falava que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e ali ele expõe a palavra de Deus para aquele povo que estava ali, para aqueles que não estavam entendendo um pouco do que estava acontecendo ali. E daí, quando a gente chega aqui, nesse versículo aqui, do 42 ao 47, é como se fosse uma passagem para um outro momento da igreja. A igreja recebe o Espírito Santo, e a partir do capítulo 3, a gente vai ver que a igreja ela vai ser uma igreja que vai proclamar a palavra de Deus. Então, essa perícope aqui é como se ela juntasse essas duas partes do livro. A parte onde o Espírito Santo desce, a parte onde a palavra de Deus ela é confirmada na vida
dos irmãos, aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento, para o momento onde a igreja ela começa a viver segundo a palavra de Deus e viver aquilo que o Espírito Santo estava guiando ela. Então, esse é o momento que essa igreja está vivendo. E é nesse momento que essa igreja, esse texto vai falar o que essa igreja fazia. E esse texto mostra sobre 4 pilares, onde essa igreja estava firmada. O primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos, o segundo pilar é a comunhão, o terceiro pilar é o partir do pão e o quarto pilar são as orações. Mas hoje nós iremos nos ater apenas a esse primeiro pilar, que é a doutrina dos apóstolos. E quando a gente pensa em doutrina dos apóstolos, qual que era essa doutrina dos apóstolos? Qual que era? E quando a gente volta novamente para a história do texto aqui, para a história bíblica, a gente encontra a resposta para isso. Porque essa doutrina dos apóstolos, esses apóstolos foram pessoas, como eu disse para os irmãos, foram chamados por Jesus. Essas pessoas caminharam 3 anos com Cristo e elas foram testemunhas oculares de tudo que Cristo disse e fez. E é interessante que, depois nós vamos voltar nesse texto, mas quando Jesus ele comissiona a igreja dele, em em Mateus 28, ele vai falar para essa igreja que ela deveria ensinar, fala sobre o quê? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, e fala o quê? Ensinando a guardar os meus mandamentos. E esse texto, Jesus, quando ele sobe aos céus, ele deixa essa missão para a igreja, da igreja pregar o evangelho e da igreja ensinar. E é isso que os apóstolos começam a fazer, e é isso que a gente vê no livro de Atos. Os apóstolos começam a ensinar sobre a palavra de Deus. Quando a gente começa, eu já falei sobre Atos 2 aqui no começo, onde depois de Pentecostes a igreja anuncia a palavra. Mas quando a gente passa um capítulo para frente, no capítulo 3, a gente vê a cura de um coxo. E logo depois disso, cria-se, as pessoas começam a procurar os apóstolos, cria-se um certo burburinho. E o que Pedro e João eles fazem? Eles proclamam e eles pregam o evangelho para essas pessoas. E eu acho muito interessante isso. Porque a gente vê que os apóstolos aqui eles não tentaram surfar na onda de uma cura. Eles não falaram, gente, a cura é aqui é o lugar da cura. Então vocês vêm para cá que vocês vão ser curados. Eles tratam a cura, como um milagre de Deus realmente, mas eles entendem que mais importante do que a cura para aquela pessoa é que aquelas pessoas escutassem sobre a palavra de Deus. E ali eles pregam a palavra de Deus para as pessoas que estavam ali naquele lugar. Isso levanta as autoridades ali, elas ficam incomodadas com isso. Pedro e João eles são presos. A igreja ela entra em oração. E é interessante que quando Pedro e João eles são soltos, eles encontram a igreja, eles oram, pedem intrepidez para anunciar a palavra. E a gente vê que logo no capítulo 5, a gente vê que eles livres da prisão, o que eles fazem? O anjo do Senhor chega neles e fala, é para vocês ir pregar a palavra. Eles acabam de ser presos porque estavam pregando, eles são soltos, e a primeira coisa que eles fazem de novo é pregar a palavra de Deus. A gente vê em vários momentos também o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro também com Cornélio, lá no capítulo 10. A gente vê também outras pessoas como o diácono Estevão, pregando a palavra de Deus, quando ele está sendo martirizado. A gente vê Felipe pregando a palavra de Deus para o eunuco. Então a gente vê que essa igreja era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Essa igreja era uma igreja que via a doutrina de Deus, a palavra de Deus, como algo muito importante. Ela via a palavra de Deus. E por que é isso? E o que era essa doutrina? Aqui, se a gente fosse resumir,
é o ensinamento dos apóstolos e a transmissão fiel do que Jesus ensinou. Essa é a doutrina dos apóstolos. Essa é a doutrina que nós estamos falando. Então, a gente não está falando de um ensino qualquer, a gente não está falando de uma palavra qualquer, mas nós estamos falando da própria palavra do nosso Senhor. E a gente vê que essa palavra era anunciada, o Espírito Santo fazia a obra no meio dessa igreja, e essa igreja crescia. Essa igreja, ela experimentou um crescimento muito grande. A gente vê que, quando a gente volta em Atos 2, a gente vê, e no versículo 41, vai falar que após o Pentecoste ali, é um versículo antes do que a gente leu aqui, fala o quê? Que naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao corpo de Cristo. Quando a gente olha no capítulo 3, após Pedro e João pregarem, a gente vê que mais de 2.000 pessoas foram acrescentadas ao povo de Deus. Quando a gente vai para o capítulo 8, no versículo 7, a gente vê que crescia a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, doutrina e crescimento, não são coisas distintas, mas são coisas que se unem, são coisas que se ajudam. As pessoas, muitas vezes, elas fazem essa confusão, e quantas vezes a doutrina de Deus, quantas vezes a palavra de Deus, ela tem sido deixada de lado em nome de um crescimento de igreja. Quantas vezes as pessoas não creem que a palavra é suficiente e começam a procurar métodos, começam a procurar formas, começam a procurar maneiras para atrair pessoas. Mas nós somos uma igreja reformada e nós partimos do conceito de só escritura, que a escritura de Deus é suficiente para mostrar ao pecador o pecado dele e levar a pessoa ao arrependimento através do Espírito Santo. É o que o pastor Paulo falou na semana passada, é o que o pastor Paulo explanou para a gente, e em certo momento ele até falou sobre a necessidade de nós mostrar para nossos filhos, de nós ensinarmos a palavra dos nossos filhos, nós não termos medo de expormos os nossos filhos à palavra, porque a palavra de Deus é algo importante, a doutrina de Deus é algo importante para o povo de Deus, é importante para nós como igreja. O ensino é algo que nos leva a conhecer a Deus, é algo que nos leva a entender a vontade de Deus para nossas vidas, é algo que é de extrema importância para a igreja. É a doutrina de Deus, é a proclamação da palavra de Deus que vai levar ao crescimento da igreja, e não ao contrário, e não outra maneira, e não qualquer outra coisa. A gente não tem que pensar no crescimento, a gente tem que pensar em proclamar a palavra de Deus, a gente tem que pensar em ser fiel à doutrina de Deus, a gente tem que pensar em ser fiel àquilo que Deus tem nos levado a fazer. A gente tem que ser fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel aos seus ensinos. E o ensino de Deus é claro para nós. O ensino de Deus está escrito aqui nas Escrituras. E cabe a nós nos debruçarmos. Cabe a nós dia a dia, estar buscando na palavra de Deus, estar buscando a vontade de Deus, estar buscando querer viver segundo Deus. É importante para nós que, como igreja, nós entendamos isso. É importante para nós, como igreja, que nós tenhamos isso em mente. E quando a gente pensa em doutrina dos apóstolos, o texto fala que essa igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, não diz que a igreja somente escutava a doutrina dos apóstolos, mas que era uma igreja que perseverava. E quando a gente pensa no termo perseverança, e perseverança tem a ver com levar algo com afinco, levar algo a sério, a gente vê que tem duas coisas que são muito importantes com relação à perseverança. A primeira que a gente pode ver, e a primeira característica, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, é que essa igreja era perseverante porque haviam aqueles que ensinavam. Haviam pessoas dispostas a ensinar essa igreja. Haviam pessoas dispostas a caminhar com aqueles novos cristãos que estavam chegando. Como a gente viu aqui, essa igreja ela experimentou um crescimento muito rápido.
e um crescimento realmente expressivo. A gente vê que numa questão de pouco tempo, 5.000 pessoas chegaram nessa igreja de Jerusalém. E daí como é que trabalha com tanta gente? Como é que ensina tanta gente? Mas a gente vê que os apóstolos e os discípulos, a gente vê que algumas pessoas também se envolveram nesse trabalho de ensinar. Como eu falei para vocês aqui algumas passagens de como essa igreja, haviam pessoas e os apóstolos estavam empenhados em pregar a palavra de Deus. E isso é para nós também como igreja. Nós precisamos entender, nós que, boa parte de nós aqui já temos um tempo de igreja, somos cristãos maduros, e cabe a nós ensinar a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos visto pessoas chegando, e é uma alegria para nós como igreja vermos pessoas chegando. E cabe a nós, não somente ao pastor, não somente ao conselho, mas todos nós como igreja, que nós realmente nos empenhemos em ensinar a palavra de Deus, e ensinar a doutrina de Deus, e ensinar os preceitos de Deus para essas pessoas. E uma outra característica, e um outro ponto que nós temos aqui também, é que existiam as pessoas que ensinavam, e a igreja de Deus, a igreja de Atos era uma igreja perseverante, porque também existiam as pessoas que queriam aprender. Essas pessoas que chegaram novas, tiveram a experiência da conversão, elas estavam ávidas por conhecer a palavra de Deus, por aprender da palavra de Deus, e elas buscavam dia a dia conhecer a palavra de Deus. A gente vê que, quando o texto segue aqui, fala como esses cristãos viviam, que eles partiam pão de casa em casa, que eles se reuniam para orar, que eles viviam uma vida buscando a Deus. E eles tinham esse interesse, não somente de escutar a palavra de Deus, porque escutar não é perseverar. Escutar é escutar só. Mas eles perseveravam. E quando eles falam que eles perseveravam, por quê? Porque eles escutavam essa palavra de Deus e dia a dia eles tentavam colocar e procuravam colocar a palavra de Deus em prática. Era uma igreja que praticava a palavra de Deus. Era uma igreja que praticava as doutrinas de Deus. Era uma igreja que era perseverante. Ela buscava dia a dia caminhar e viver segundo a doutrina de Deus. E quando a gente olha para essa igreja, quando a gente olha para tudo isso que esse texto nos traz, nós pensamos, em relação a nós, como é que nós vivemos? E daí eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações sobre esse texto. E eu vou ter que... Não, vou estar aqui anotado. Achei que ia ter que olhar para o telão ali, porque no meu celular não dá para ver. Eu acho que minha vista está ficando um pouco cansada já. Vai chegando a idade, a gente vai perdendo algumas coisas que a gente tinha, né? Acontece. É raro, mas acontece sempre, né? E o que a doutrina de Deus, ela nos ensina? E o primeiro ponto aqui que nós temos é que a doutrina de Deus nos ensina em quem nós devemos crer. A doutrina de Deus nos ensina em quem nós devemos crer. E assim como diz em Gálatas 1:9, diz assim, eu creio que o texto está por aqui em algum lugar. Fala assim, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a você o evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O apóstolo Paulo está falando com o povo da Galácia aqui, e ele está falando sobre a palavra de Deus, e ele estava pregando o evangelho de Deus, ele estava expondo o evangelho de Deus, e ali ele traz essa palavra, que é uma palavra dura. Ele fala, se alguém está trazendo uma palavra diferente daquilo que nós temos ensinado a respeito do Cristo ressuscitado, que seja anátema. É importante a gente lembrar que, em vários momentos do Novo Testamento, a gente vê os apóstolos e os escritores bíblicos, eles tendo problema com falsas doutrinas que estavam aparecendo, falsos mestres aparecendo na igreja. Então a gente vê que em vários momentos os apóstolos eles estão ali e eles estão falando, toma cuidado com os falsos ensinamentos, toma cuidado com os falsos mestres. Eles estão trazendo palavras que não são a palavra de Deus, estão trazendo palavras que não são aquilo que Deus tem falado. E quando a gente olha para isso, a gente olha para a nossa realidade, hoje a gente vê o quanto isso é importante, né? Porque quantas heresias nós temos visto no dia de hoje? Quantas pessoas
que usam o nome de Deus, mas fala assim, ó, a gente precisa de Deus e mais alguma coisa. A gente precisa da palavra de Deus, mas a gente precisa da revelação de tal pessoa também. A gente precisa de um outro profeta. A gente precisa de uma outra pessoa. A gente precisa de algo a mais, algo além da palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a palavra de Deus, ela é clara, como eu disse, ela é clara e ela traz todos os preceitos, ela traz aquilo que a gente precisa saber a respeito de salvação, a respeito de vida com Deus, a respeito de tudo aquilo que nós devemos saber para levarmos uma vida segundo a vontade e segundo os preceitos do nosso Senhor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e a doutrina é importante por causa disso. A gente aprender sobre doutrina, a gente aprender sobre a palavra de Deus. Porque, assim como haviam falsos mestres naquela época de Jesus, existem falsos mestres hoje também, tentando perverter o evangelho de Cristo Jesus, tentando perverter a palavra do nosso Senhor. E cabe a nós ficarmos firmes, cabe a nós buscarmos conselho na palavra do Senhor. Não conselho em outros livros, não conselhos em pessoas que são gurus espirituais, não conselhos nos coaches, que têm aparecido nos dias atuais, mas buscar conselhos na palavra do Senhor, buscar conselhos na palavra do nosso Deus. A segunda coisa que a doutrina nos ensina aqui, a doutrina nos ensina o que nós devemos fazer. E nós temos o texto de Mateus 28, 20, que foi o texto que eu citei agora há pouco, Provavelmente vai estar o 19 e o 20 aqui. Fala assim, ó: portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aqui é a palavra do próprio Jesus, falando sobre a questão da importância da doutrina, sobre a questão da importância do ensino. E Jesus, quando ele é assunto aos céus, ele fala, guarde os mandamentos de Deus, guarde os mandamentos, ensine aqueles que caminharão com vocês a guardar os preceitos, guardar tudo aquilo que eu estou ensinando. Então, não é somente sobre o que nós devemos crer, mas também sobre o que nós devemos fazer. E a gente, como reformado, a gente sempre fala, sobre a Bíblia como nossa regra de fé e prática. E é isso. Quando a gente olha para isso, é isso aqui. É regra de fé e prática, porque a palavra do Senhor é aquela que nos ensina em que nós devemos crer e também o que nós devemos fazer. Então, não é somente crer em Cristo, mas a gente fala sobre uma vida com Deus. Não é somente entender que Deus existe, não é somente entender que há um Deus, mas é viver segundo a palavra de Deus, é viver segundo os preceitos de Deus, é entender aquilo que Deus quer para a tua vida e viver segundo isso, caminhar segundo isso, andar segundo isso. É isso que esse texto fala, é isso que Jesus estava chamando os discípulos a fazerem, e é isso que Deus nos chama a fazer nessa noite. É caminhar segundo a vontade de Deus, caminhar segundo os preceitos de Deus, caminhar segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É isso que nós vemos, é isso que nós devemos caminhar, é dessa maneira. E o terceiro ponto que nós temos aqui, sobre o que a doutrina nos ensina, sobre a aplicação da doutrina, é que a doutrina nos ensina quem Deus é. E nós temos o texto de 1 Pedro 3,15, que diz assim, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E esse texto aqui nos fala sobre que a gente tem que estar sempre pronto a responder sobre a razão da nossa fé, de responder quem Deus é para as nossas vidas, e é sobre isso que todo esse texto fala. É sobre isso que a doutrina dos apóstolos fala. É sobre isso que a palavra de Deus fala. É sobre quem Deus é. É interessante que, quando a gente pensa
qual que era o ensino de Jesus. A gente falou que os discípulos eles seguiam o ensino de Jesus, mas qual que era o ensino de Jesus? Qual que era esse ensino dos apóstolos? O ensino de Jesus ele estava ali para dizer, quando ele veio ao mundo, para falar aqui, está vendo esse Antigo Testamento? Está vendo tudo aquilo que foi dito, foi predito pelos profetas, por todos aqueles escritores do Antigo Testamento? Eu sou esse prometido, eu sou esse Messias prometido. É sobre isso que o Antigo Testamento fala. Fala o quê? Que Deus enviaria o Salvador e Jesus ele vem e se coloca e fala, eu sou. A gente, em certo momento, quando ele está na sinagoga, ele se coloca, ele lê o texto de Isaías e ele se coloca e fala, hoje se cumpre isso, sobre a questão do servo de Deus, sobre a questão do Messias prometido. Então, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ela traz a questão de uma regra de fé e prática, ela trata de como nós devemos viver, de como nós devemos caminhar, mas, sobretudo, ela trata de quem Deus é. O Deus maravilhoso que nós cremos, ela trata da obra salvífica de Cristo em nossas vidas. Fala num Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre isso que a palavra de Deus fala. É sobre isso que toda a Bíblia fala. É sobre isso que os apóstolos falam. E quando a gente olha os apóstolos no Novo Testamento escrevendo, e os escritores do Novo Testamento eles vão tratar sobre isso. Eles vão falar, Cristo, ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive está para todo sempre. E é a promessa que está lá, em Mateus 28:20, onde fala que eu estarei convosco todos os dias. Esse Cristo ele está conosco, ele caminha conosco, ele está junto com nós, ele não nos abandona em momento nenhum. E ele tem nos abençoado, ele tem nos guardado, ele tem protegido, ele tem feito a obra dele nas nossas vidas dia a dia. E a nós não cabe nada a não ser agradecer e a não ser se colocar diante dele, se render diante dos pés dele, porque ele é aquele que tem feito tudo por nós. Ele é aquele que tem feito tudo pelas nossas vidas. Ele é aquele que como ele mesmo, Deus, ele é aquele que, como mesmo se intitula, ele fala, eu sou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus pelo qual nós nos reunimos todo domingo aqui em culto. Esse é o Deus que nós nos reunimos todo domingo de manhã aqui para a Escola Bíblica Dominical para aprender mais sobre esse Deus, para conhecer mais sobre esse Deus e para viver mais junto dele, para prestar culto, para prestar o nosso louvor, para prestar nossa adoração a ele, porque Deus, ele é. E é isso. E eu acho maravilhoso esse texto, porque esse texto ele fala para Moisés, mas o que eu vou falar quando for te anunciar? Como é que é seu nome? Ele fala assim, eu sou. E é isso. Deus, ele é. Deus, ele é. E quando a gente pode falar muitas coisas sobre isso, é todo-poderoso, é o Deus grandioso, é o Deus salvador, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos guarda, mas é isso, a palavra de Deus fala isso. Deus, ele é. E que nós possamos, dia a dia, caminhar segundo a vontade de Deus, e que nós possamos caminhar dia a dia segundo os preceitos de Deus, sabendo quem ele é, e vivendo para a honra e glória do nome desse Deus a cada dia. E eu queria, nesse momento, orar com vocês, eu queria, nesse momento, realmente que a gente colocasse as nossas vidas diante de Deus, que a gente se colocasse em oração, pedindo realmente para esse Deus, para que ele nos guie segundo o caminho dele, para que ele nos guie segundo a vontade dele, para que ele nos guie segundo os preceitos dele, dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,